Rede social, inteligência artificial, ela é algorítmica. Então, o algoritmo, ele reproduz. Se ele reproduz, a probabilidade de repetição é maior. Hoje eu vejo que a maioria dos infoprodutores não tem uma empresa. Apesar de faturar alto, eles não têm uma empresa. E aí, cresci muito no tráfego também, escalei bastante, cheguei a ter mais de 100 mil de faturamento ali de cliente. Branding é o sentimento, é a pessoa, é a figura por trás da marca. Eu acredito que todas as tecnologias vêm para melhorar. Eu não acredito numa tecnologia vilã. De verdade, eu não acredito. E eu estou falando desde a tecnologia mais arcaica para nós hoje, que foi quando o homem começou a escrever, depois o homem começou a imprimir, depois o homem começou a transmitir, depois o homem começou a digitalizar, depois o homem começou a artificializar, que é a nossa era agora. Então, eu não acredito numa tecnologia de retrocesso, né? Então, eu só acredito em tecnologia de evolução. No entanto, nós precisamos de controle para lidar com essas tecnologias. E é aí que eu acredito que está o ponto principal. O ponto principal não está na ameaça da inteligência artificial, mas o ponto principal está enquanto você tem capacidade, maturidade, desenvolvimento e competência para pilotar essas inteligências artificiais, essas tecnologias. Então, eu gosto de dizer que todos nós nascemos com uma inteligência natural. Mas você precisa desenvolver isso para uma inteligência capaz de lidar com aquilo que a tecnologia entrega na sua mão. Porque senão você vai ser um bebê com uma metralhadora na mão. E a possibilidade disso dar certo é muito pouca. Mas não por culpa da tecnologia, por culpa de quem está com ela na mão. Então, eu vejo que, para mim, o movimento do digital de substituição de processos pela inteligência artificial, eu acho um movimento inevitável e muito promissor, por causa de eficiência, de produtividade, de aceleração, de tudo. No entanto, o emburrecimento da criação é muito provável. Então, na minha visão, acredito que é preciso trabalhar um pouco a sua capacidade de lidar com isso, saber o que perguntar, saber como extrair, conhecer profundamente. E aí entra uma ameaça, a ameaça das pessoas que não gostam de estudar. Porque quem estuda vai prosperar. Quem não estuda não vai prosperar. Não adianta esperar que a inteligência artificial dê para o seu cérebro a inteligência que você não desenvolveu. Por isso até que eu que ensino copy, e posso dizer francamente, óbvio que a inteligência artificial ameaça o mercado de copy, mas ameaça o mercado das pessoas que não sabem pensar como copy. Quem sabe pensar como copy evoluiu essa inteligência natural para uma inteligência persuasiva. E no seu entendimento, essa pessoa que pensa como copy, ela vai conseguir entregar 2, 3 vezes mais com auxílio da tecnologia? Ela vai conseguir entregar coisas autorais produzidas mais rápido. E é aí que está a diferença. E essas pessoas se destacam e continuam tocando e os outros vão ficar pelo Exato, caminho, porque né? a gente não pode esquecer que a tecnologia, principalmente a tecnologia de processamento de informação, ela é algorítmica. Então, rede social, inteligência artificial, ela é algorítmica. Então, o algoritmo, ele reproduz. Se ele reproduz, a probabilidade de repetição é maior. Se você dá parâmetros e critérios baseados na sensibilidade humana, na capacidade de conexão humana, de criatividade humana, você consegue extrair disso algo muito além do que a pessoa que não pensa vai se satisfazer com o mínimo que a inteligência artificial entrega. É aí que está o ponto. Porque, imagina, você não desenvolveu nada sobre, sei lá, vou falar assuntos aleatórios, você não sabe nada de matemática. Então, qualquer coisa que a inteligência artificial resolve para você de matemática é melhor do que você sozinho é capaz de fazer. Então, você se satisfaz com o mínimo que ela entrega. Qual é a busca da inteligência artificial? Eficiência, te agradar pela eficiência. Olha como eu sou bom em fazer coisa que você não domina. A partir do momento que você domina um pouco, aquele básico que ela entrega é pequeno para você, é pouco para você, então você vai exigir mais, exigir mais, exigir mais. Óbvio que essas pessoas vão ter mais destaque no mercado.
Então, só para entender aqui, o que você está falando é que tem gente que mesmo usando a inteligência artificial, e imagino que já tenha gente usando, que não está conseguindo extrair a essência do porquê ela veio ali. Não está ficando para trás só quem não usa, está ficando para trás quem usa de uma forma superficial, sem intenção. Exato. É uma boa percepção mesmo, assim, né? Exatamente Porque isso. realmente, se você não conhece do assunto que a inteligência artificial entregar, qualquer coisa é boa. E se você conhece muito do assunto, a inteligência artificial vai te ajudar muito a melhorar o teu repertório. Né? Exato. E hoje, se você não fizer um filtro ali, porque você pode escrever, me ajude a fazer qualquer coisa, né? Da mesma forma que você escreve qualquer coisa, vem qualquer coisa. Exato. Né? Se você não isso. não incentivar ali... Esse é o ponto. Não, acho que é uma boa discussão. É um papo que podia fazer um podcast só de Começamos com um artificial. papo quente aqui. Porque- E eu falo isso que eu uso todo dia, inteligência Não, porque não tem artificial. como não usar, na minha opinião. Sim. Mas eu concordo, você tem uma percepção muito boa, que eu concordo mesmo. Realmente o cara, ele acha que, pô, agora eu virei copy, agora eu virei matemático, agora eu virei economista, agora eu virei geopolítico, agora eu virei, sei lá, exatamente qualquer coisa. E aí tudo que ele entregar, por eu não ter repertório sobre o assunto, vai ser excelente, né? Exato. E aí vão se destacar ainda as pessoas que têm repertório sobre o assunto e estressa mais a inteligência artificial a trazer um repertório melhor e aí com certeza com uma qualidade maior. Então essas duas diferenças vão fazer muita coisa ainda para o mercado nos próximos anos. Eu concordo contigo que é um caminho e concordo contigo na questão que eu brinco sempre, né, que o automóvel veio primeiro do que a lei de trânsito, né? Então, obviamente, nós estamos vivendo o mesmo momento agora. A inteligência artificial veio e depois vem alguém na Europa lá regular. Nesse caso, provavelmente não vai ser da Europa, porque a Europa tá lutando contra essas coisas, não sei porquê. Se tem alguém da Europa aí me ouvindo, presta atenção que vocês estão na contramão da evolução do mundo. Não, e alguém vai regular, acho que isso é um fato mesmo, que vai chegar. Você já vê grandes estúdios, que nem a Disney, a Universal, já querendo regular a questão da inteligência artificial para grandes programas, filmes, entretenimento geral. Então, a onda do regulatório vai vir, e para o nosso mercado aqui do digital, isso também vai acontecer. Então, vai ter uma questão natural do mercado mandar embora aquele cara que... O teu exemplo da matemática é muito bom, então que o cara não sabe nada e qualquer coisa é bom. Eu acho que vai ser expelido do mercado naturalmente, vão sobreviver os caras bons e que usam bem, e depois vem um regulatório para... Eu vejo que é um papel também das empresas, porque, vamos lá, a gente tem que olhar para uma tecnologia como essa. Enfim, a gente entrou no assunto inteligência artificial e isso vai reverberar durante toda a conversa, mas, por exemplo, é um papel das empresas também pensar em menos substituição e mais capacitação. Isso é um pensamento meu, tá? É uma opinião direta minha. Vou dizer por quê. Claro que eu vou exagerar aqui, vou dramatizar o exemplo para justamente levar à reflexão. Mas, por exemplo, se você absorve tudo que a inteligência artificial hoje te oferece em questão de imagem, vídeo, texto, financeiro, processo operacional e tudo que ela pode realizar dentro de uma empresa, a primeiro olhar, para o empresário, é magnífico. Você tem uma pessoa que opera o trabalho de 10. E está tudo bem. Quem pensa numa empresa tem que pensar nisso mesmo. Aumentar a produtividade, reduzir custo operacional, está tudo dentro do jogo. Mas se você olha para a natureza de um país como o nosso, com baixo índice de capacitação cultural e de conhecimento, o que não é novidade para ninguém. A partir do momento que você substitui, vamos jogar por baixo, 30% do mercado de trabalho, como você gira a economia de um país desse? Então, será que é mais inteligente a gente festejar a possibilidade da inteligência artificial ocupar o lugar de vários funcionários, ou a capacidade que a inteligência artificial tem de transformar cada funcionário em 10 e aumentar a minha empresa com o número de funcionários que ela tem pela taxa de produtividade aumentada pela inteligência artificial? Aí eu acho que é também um papel da empresa treinar mais e substituir menos, porque isso economicamente é mais viável. E isso é uma visão meio conceitual e filosófica, mas é o que eu vejo hoje. Porque está todo mundo festejando. Antes eu tinha 5 pessoas, agora eu tenho uma IA. Beleza.
Mas essas 5 pessoas estão comprando o que agora? Eu fui ter contato depois da pandemia. Assim, durante a pandemia eu lancei um curso. Só que sem nenhum tipo de fórmula de lançamento, nada. Eu lancei um curso porque era uma oportunidade, assim, na cara, né, do Gol. Muita gente, né, ganhou dinheiro na pandemia lançando curso. A pandemia cresceu demais o digital, né? Como um todo, né? Acho que e-commerce também. Eu tava em e-commerce no meio da pandemia, Então. cresceu demais, né? Então, assim, tava muito assim, quicando a bola, falando, não, todo mundo vai entrar no digital, a galera precisa de conhecimento. E eu já tinha um livro com a Marta Gabriel, o Marketing na Era Digital, não é esse aqui, que é o livro mais usado hoje nas universidades para ensinar marketing digital. Eu falei, vamos transformar esse livro num curso. E vamos lançar ele online. Então a gente lançou o tal do 6 em 7, a gente fez em 15 minutos. Só que a gente nem sabia o que era 6 em 7 na época, né? Mas a gente já tinha conhecimento de lançamento, de marketing, tudo. Então a gente sabia o que fazer. É que não tinha ainda... Quer dizer, não tinha nenhuma estrutura do que a gente fala hoje, né? Dos infoprodutores, de CS, de vendedores. Putz, não tinha nada. Era eu e a Marta como expert lançando o negócio, né? Viu? E... Pô, tem um monte de perguntas, sua história é muito boa. Eu já anotei um monte de perguntas aqui, vou sair um pouco até do roteiro aqui, porque a gente aproveita e tira umas dúvidas também. Mas ainda na questão do... Agora que você entrou por hobby no infoproduto, né? Porque você não precisa de dinheiro para trabalhar no infoproduto. O que você enxerga que falta hoje para os infoprodutores, que você podia passar um pouco dessa tua experiência? Porque você, pelo que eu entendi, você nunca foi funcionário, você sempre foi empreendedor, assim, pelo que eu entendi da sua história, você sempre foi buscar trabalhar por conta, né? Desde do software, agência. E a gente vê no mercado que os infoprodutores são aquela galera que vende, cria um produto que tem qualidade, tem conteúdo interessante, começa a vender, mas, pô, não tem um perfil empreendedor, né? Não tem um perfil de que, poxa, tem uma empresa, tem uma entrega, tem uma estrutura, começa a complicar, começa a crescer, tem que ter pessoas, depois tem recursos humanos, enfim. Dos que você já entende do infoproduto, o que você acha que falta para os infoprodutores hoje, né, nesses bastidores mesmo, para que eles melhorem? Falta ser empresa, né? Porque eu já era empresa, já tinha empresa como empreendedor de raiz, de empreender, de criar negócio, de gestão de pessoas, de ter uma estrutura, de pensar muito mais no negócio. Não era sobre mim, né? Era sobre o negócio, então valuation e o que vai acontecer daqui para frente, mesmo se eu não estiver aqui. Esse negócio continua rodando, se eu não estiver aqui, continua rodando. Então a gente sempre preparava a empresa para isso, né? Para que a gente pudesse continuar faturando e escalando. Hoje eu vejo que a maioria dos infoprodutores não tem uma empresa. Apesar de faturar alto, eles não têm uma empresa. Eles têm uma altíssima dependência de uma única pessoa. Se acontecer qualquer coisa, todo mundo que está lá empregado está desempregado no dia seguinte, né? No começo do dropshipping, era 100% eu, porque eu pensei, é uma renda extra, eu não vou ficar gastando. Com uns 3 meses eu consegui já tirar o que eu precisava, uns 2 a 3 meses eu consegui. E aí eu comecei a tirar muito no dropshipping. Então, assim, passou 6 meses, já me dava, sei lá, 60 mil por mês de lucro na época. Muito mais do que eu tirava de Prolabore no carvão. Já estava muito mais alto e faturava 1 milhão por mês. E dava 60 mil porque eu tinha um sócio, né? Então, a gente dividia. Mas aí, eu fiquei olhando e falei, cara, uma empresa de 6 meses no digital, eu faturo igual a minha empresa física, sobra muito mais dinheiro no fim das contas, porque a empresa física não dava esse mesmo lucro que a do digital dava. E aí eu falei, não faz sentido eu ficar colocando minha energia, porque eu ficava das 8 às 6 da tarde nessa empresa física, e das 6 para frente eu dedicava na minha do digital, né? E aí, enfim, eu chamei minha mãe e falei, não faz sentido para mim. Eu sei que é um negócio da nossa família, eu sei que meu pai faleceu aqui, que a gente quer honrar isso aqui e tal. Só que eu entendi que uma empresa é uma empresa e minha vida e minha família é mais importante, então eu tô rompendo. Aí eu quero saber se você quer vender a empresa, eu te ajudo a vender, ou se você quer que eu organize uma estrutura aqui para você continuar. Ela falou, não, eu quero continuar. Como já tinha investido muito em gestão, tinha gerente para tudo, nem fiz falta na empresa, assim. E a empresa tá indo muito bem, então tá crescendo. Existe até hoje? Existe até hoje. A sua mãe que toca, é isso? Minha mãe que toca. Continua liderando lá no mercado, tá bem legal. E não quebrou o relacionamento? Não, minha mãe ficou chateada comigo na época, assim, mas ela ficou feliz por outro lado, porque viu que tava melhor, né? Crescendo, indo bem, então... Mas ela ficou meio chateada, assim. Eu imagino. É que o digital tem uma coisa que eu gosto muito, assim, eu também rodei bastante em negócio, assim, tem uma coisa que eu acho legal do digital, que você consegue testar algumas coisas,
mais barato. Então, eu imagino só o custo fixo que você tinha com a empresa de carvão e o custo fixo que você tinha para fazer essa operação de dropshipping era assustadoramente diferente. Né? Na empresa de carvão, eu começava o mês devendo 300 mil só de custo fixo. Assim, esse é um ponto que o digital, ele veio para ajudar muito, né? Você começou provavelmente com uma operação com custo bem pequeno. Sim. E aí você começou a tocar essa operação. Se desse errado, o investimento era baixo. Exato. Que é totalmente diferente de você ter um investimento de 300 mil por mês aí para vocês iniciar, mesmo que fosse iniciar um novo negócio que não fosse de carvão, você fosse fazer outra coisa. O custo para você, que a gente fala, né, de rampar a operação, né, de subir essa operação, é um custo absurdo que o digital não tem. E isso dá uma facilidade muito grande. No digital, qualquer R$2.000, você monta o negócio que você quiser. Teste, se não der certo, tá tudo bem, monta outro. Exato. Perdeu 2, 3 mil ali, vamos pro próximo, né? Então, é maravilhoso isso. E o dropshipping você ficou por quanto tempo? Fiquei 1 ano e meio. Como eu quis muito diversificar, com 6 meses, assim que eu saí da empresa de carvão, eu comecei a montar uma empresa de gestão de tráfego. Então, eu prestava serviço como gestor de tráfego. E aí, cresci muito no tráfego também, escalei bastante. Cheguei a ter mais de 100 mil de faturamento ali de cliente. Eu fiquei quase louco também, porque na época eu não conseguia treinar gestor de tráfego, foi uma coisa que eu tive dificuldade. Então, para treinar gestor, os caras não sabem otimizar, é aquela dificuldade para treinar. E aí, enfim, eu enjoei dessa empresa e meio que comecei a querer mudar o rumo. E aí foi uma época que eu fiz a transição para lançamento, porque o drop era aquela loucura. Eu tinha 5 lojas rodando, sempre com um produto novo e um caindo e subindo um novo. Faturava bem, me dava muito dinheiro o drop. Você enxergou no dropping que você precisava estar sempre trocando ali? Cara, me incomodava muito essa instabilidade de saber que eu montava uma loja e que ela ia durar 6 meses a 1 ano. Então, enfim, era uma coisa assim... O meu principal negócio estava me dando lucratividade boa e eu tinha que ficar procurando novos e montando novos. E aí, chegou uma época ali que o tráfego direto foi dando uma apertada também. A lucratividade do tráfego direto, porque drop é tráfego direto. Começou a dar uma apertada também. E aí eu comecei a olhar aquilo e aí meu drop me dava muito dinheiro. Só que eu comecei a ver, eu vi um player de drop que fez 4 milhões em 1 ano lançando. E aí eu olhei e falei, cara... Quanto tempo eu vou demorar para ganhar 4 milhões aqui no meu drop, né? Porque dava, sei lá, 100 mil por mês de lucro no meu bolso. Falei, se tudo der certo em 1 ano, 1 milhão e 200 mil de lucro. Aí eu olhei e falei, fez 4 milhões em 1 ano. Ensinar dá mais dinheiro do que vender produto. E aí eu comecei com esse negócio de lançamento na cabeça, né? E aí começou também a vir um vazio daquele questão de propósito. Eu tenho essa questão de ser cristão e de querer contribuir. Eu falei, cara, eu só vendo e ganho dinheiro aqui. Tudo bem que eu gero um benefício quando eu vendo e tal. E aí eu comecei a incomodar e chegou um ponto de virada que eu falei, cara, eu não quero mais ser gestor de tráfego. Eu não quero mais essas empresas de drop. E aí eu vou mudar. Cheguei pra minha esposa, falei, vou encerrar a empresa de drop. Eu tinha um sócio. Falei, vou deixar tudo pro sócio. Cheguei pro meu sócio, falei, cara, não quero mais, vou mudar. Ele assustou, né? Eu falei, pode ficar pra você. Tá dando resultado isso aí, né? E aí eu saí, beleza. E aí eu também, o tráfego ia continuar, porque eu pensei assim, vou pagar as contas de casa com tráfego, né? O tráfego me dava um dinheirinho legal ali por mês. E aí eu fui palestrar e todo mundo chegando e falando, você vai ser meu gestor de tráfego, você vai ser meu gestor de tráfego. Só que eu não tava aguentando mais cliente de tráfego. E aí eu virei pra minha esposa e falei, eu não vou ser mais gestor de tráfego de ninguém. Ela, meu Deus, a gente vai viver de quê? Eu falei, calma que vai dar certo. Migrei pra essa área de lançamento. Então comecei ali a fazer coprodução. Peguei alguns especialistas que eu já tinha contato, eu fazia tráfego para lançamento e fazia muito bem. E como gestor de tráfego de lançamento, eu passava muita raiva, já que vocês gostam dos perrengues, eu passava muita raiva com os estrategistas, porque hoje em dia eu acho que isso não acontece, da culpa cair tanto no gestor de tráfego, mas antigamente, há 4 anos atrás... Não vingou? O lançamento deu errado, manda esse gestor embora, porque o lead veio desqualificado, e aí trocava o gestor, né? E aí, depois de ser mandado embora umas 2, 3 vezes de lançamento, assim, com a culpa jogando em mim, eu comecei a entender que os estrategistas erravam um monte de coisa, porque aí eu ficava anotando. E aí no lançamento eu era o gestor chato, que ficava assim, não mandou mensagem no grupo, cadê as mensagens do grupo? Não recebi e-mail. Abriu a live, não abriu no Insta e tal. Eu começava a cuidar de tudo. Aí eu vi, eu já era estrategista.
E aí, nessa transição, eu peguei e falei, cara, agora eu vou começar a ser estrategista e coprodutor. Ô Luiz, tem um negócio que eu queria voltar um pouquinho para entender, assim, ó. A gente tá falando, a sua história é bem legal, assim. Muito tempo como vendedor de carvão, enxergou um caminho ali que falou, pô, não tá dando o resultado que eu quero, pressão de filho, casa, casamento, etc. E aí foi buscar outras alternativas, achou dropshipping, começou... Né? Qual que é a sua formação, assim? Porque trabalhar com gestão de tráfego é um negócio complexo, assim, né? Minha formação é matemática, no começo que eu olhei digital, eu olhava essa parte de tráfego assim, eu falei, deixa eu ver o que esses caras fazem no tráfego. Quem faz matemática até entende melhor, assim. Qual que é a sua formação, assim? Como é que você chegou a ser gestor de tráfego, assim, vendendo carvão para gestor de tráfego? Eu fiz engenharia de produção. Tem uma Então tá explicação, tudo explicado. Então, assim, matemática é uma coisa que eu sempre amei e número é uma coisa que eu amo muito. Então, eu costumo dizer que os números são coloridos para mim, igual gestão de tráfego é uma coisa que eu ainda amo. Eu faço ainda, igual agora no lançamento do Tarso, a gente está escalando muito rápido. Eu falei pro meu gestor, cuida de uma conta aqui que eu vou criar uma para mim cuidar. Então, eu tô cuidando de uma conta. Então, eu continuo cuidando do tráfego, porque eu amo. Se eu pudesse ficar na frente do gerenciador o dia inteiro olhando aqueles números ali para mim, eu amo aquilo. Então, os números são meio coloridos para mim. Eu costumo olhar uma planilha e eu falo, cara, isso aqui tá errado. Esse número aqui, eu vejo ele vermelho, eu vejo o outro verde. Então, eu tenho essa facilidade com o número. E acabou que o tráfego, ele é uma coisa muito essencial no drop. Porque o drop, ele é basicamente tráfego direto para público frio, joga para uma página e converte à venda. Mas a gestão que eu estou falando, a gestão que me levaria para o próximo nível, não fazendo com que eu me tornasse um escravo do meu próprio negócio, é uma que hoje, inclusive, as empresas de marketing digital tradicional se assustariam. E é exatamente aquelas que eles chamam de gestão engessada. Essa é a gestão dos grandes. Ela não é engessada. Ela é produtiva, ela traz liberdade, previsibilidade, equity, valuation. E eu sabia que pelo modus operandi de diversas pessoas que eu havia, de uma forma bem seleta, contratado até ali, assustaria. Mas eu tive que tomar esse próximo passo, ao ponto de chegar na decisão, essa empresa morre, ou ela muda, doa quem doer. Então, eu optei por aprender esse novo modelo de gestão, de ter pessoas certas agora, obviamente, para esse próximo nível, ajudando o time existente a alavancar, mas para vocês terem uma ideia, após esse lançamento, mesmo agradecendo de uma forma imensa, né, todas as pessoas que estavam comigo lá, 24 pessoas eu demiti imediatamente, praticamente, porque eu queria ir para o próximo nível. Desse jeito eu não posso prosseguir mais. Para prosseguir, eu poderia continuar com o mesmo faturamento? Posso fazer mais um lançamento, faturar 80, 70 milhões, 100 milhões, posso bater com o meu próprio lançamento, mas isso não é o game. O game é o jogo do bilhão. É o jogo de pessoas que estão conseguindo fazer isso com esforço menor, com 10 vezes mais resultados. Como é que eu vou aceitar uma coisa dessa? Como eu não vou chegar no mais alto nível do que existe para eficiência, produtividade, lucratividade? Então eu conheci todo esse mundo ao qual já me chamava atenção também. Não vou dizer para você que ele veio com uma surpresa depois desse lançamento, porque até nesse lançamento eu apliquei técnicas que já estavam bem combinadas para até a questão de Los Angeles e o valuation de algumas empresas ali que estavam em volta. Mas tive que literalmente entrar em contato com um novo modelo de gestão, que abriu completamente os meus olhos e sim, me trouxe um conforto para jogar no nível das pessoas que estavam aqui. Deixa eu entender um pouco mais desse teu ecossistema. Porque assim, quando a gente fala de avaliação de empresa, um dos critérios de avaliação é canal de aquisição. Porque se a empresa não tiver um canal de aquisição claro, ou se o canal de aquisição dela depender muito da imagem de uma pessoa, naturalmente ela perde valor, porque qualquer comprador que for olhar aquilo vai falar, tá, então para essa empresa funcionar desse jeito, eu preciso de uma pessoa com essa figura. Então, ele naturalmente vai perder valor. Como é que você tem feito hoje, Thiago, para essas suas investidas não dependerem da tua imagem como canal de aquisição, ou se tem um plano para que ela dependa inicialmente e depois ela siga a carreira solo? Porque se a empresa não tiver um canal de aquisição claro, ou se o canal de aquisição dela depender muito da imagem de uma pessoa, naturalmente ela perde valor, porque
qualquer comprador que for olhar aquilo vai falar, tá, para essa empresa funcionar desse jeito, eu preciso de uma pessoa com essa figura, tá? Então, ele naturalmente vai perder valor. Como é que você tem feito hoje, Thiago, para essas suas investidas não dependerem da tua imagem como canal de aquisição, ou se tem um plano para que ela dependa inicialmente e depois ela siga a carreira solo? Só pergunta boa, porque vocês já perguntaram até agora só questões que diariamente nós estamos discutindo. O que eu mais quero, sempre quis, é fazer essa empresa funcionar sem a imagem de alguém, pura e simplesmente pela imagem de uma única pessoa. Mas também eu entendo que existe o que as pessoas entendem como branding e marca. Né? Branding é o sentimento, é a pessoa, é a figura por trás da marca. A marca é o que ela representa, são os seus valores, as suas cores, etc. Hoje as empresas do Elon perderiam valorização se ele saísse lá como CEO? Sim, perderiam. Mas ele ainda tem uma série de pessoas, obviamente, tocando tudo isso a um nível que ele não precisa estar, né, nem no operacional, nem no tático, quanto menos no executivo, porque ele é CEO e muitas delas de fachada. Hoje, a Billion procura usufruir o máximo da imagem, que eu sei que eu tenho, e estrategicamente eu sei que eu posso tirar muito mais disso, mas ao mesmo tempo, no nosso funil de back-end, uma pessoa que entra pela minha figura, ela não precisa de continuamente estar vendo o Thiago, estar recebendo aulas, estar participando de eventos que dependem do Thiago o tempo todo. Então, eu as atraio, o produto as mantém e são produtos de recorrência. Ainda assim, em todos esses produtos, nós estamos formando outros experts, trazendo outras pessoas que são de mercado. A marca, com isso, ela fica difusa com relação a se manter só na figura de uma pessoa. Você vê várias pessoas ao redor fortalecendo a marca. Já temos, inclusive, estruturas para aquisição de experts que estão dentro de uma plataforma de assinatura cujo 98% dos conteúdos não são disponibilizados por mim. Eu sou a porta de entrada para inúmeros desses produtos. E, ao mesmo tempo, inúmeras outras pessoas serão também porta de entrada. É assim que eu quero fazer esse negócio funcionar hoje. Posso dar o exemplo de um negócio que talvez você conheça, que é a Mind Valley, do Vishen Lakhiani. Né? Ele traz diversas pessoas, utiliza a imagem de todas elas e leva para um lugar só. A imagem de quem é mais forte? Difícil dizer. É da marca, não de uma figura. Eu posso me lembrar de uma figura, mas se ela sair da marca, o que acontece com a marca? Praticamente nada. Eu me envolvo muito com estratégia, é algo que eu gosto de fazer, gosto de estar inteirado, gosto de ver muito. Meu sobrenome, no mundo empresarial, ele não precisaria ser considerado Finch, mas benchmark. O que eu quero dizer com isso? Eu consigo conectar tantas coisas que estão acontecendo dentro de um determinado nicho ao mesmo tempo, ao ponto de ter uma facilidade gigante para ver o que as pessoas não estão fazendo e criar uma estratégia com base nisso. Não no que elas não estão fazendo porque ninguém pensou. Eu trabalho em cima das deficiências delas e com isso eu crio uma nova narrativa em cima de um mesmo produto que já está sendo vendido por outra pessoa. E eu faço isso de uma forma muito rápida. Na minha empresa hoje ninguém consegue pensar nisso tão bem quanto eu. Por isso que, estando ainda no nível executivo, eu não me abstenho de tomar as decisões com relação a funis, estratégias de vendas, narrativa. Eu quero ver escalabilidade. Eu quero entender como que um único negócio pode se tornar um ecossistema por si só, como ele se conecta com os outros. Então, as pessoas têm a liberdade aqui de pensar em inúmeras estratégias. Pense, leve até o máximo possível, faça inúmeras concepções de calls, não estou nem aí, não quero participar, mas a aprovação final é minha, eu quero ver lá muito bem detalhado, eu não quero fazer perguntas. Se eu estiver fazendo pergunta ali, você não fez bem o seu trabalho. Você não vira um gargalo da operação por conta disso? Não. Essa parte hoje, ela não consome muito meu tempo quando ela é bem entregue, né? Mas é um objetivo também eu ter pessoas aqui que já pensam nisso de uma forma tão rápida e estratégica ao ponto de eu não precisar tocar. E, cara,
eu não sei se vou chamar de personagem, tá? Mas eu vejo uma confiança muito grande em você. E muitas vezes eu falo, porra, essa confiança, ela de fato existe ou existe um finge personagem que na frente das câmeras ele precisa parecer eternamente confiante? Porque eu falo, pô, provavelmente tem momentos que você fala assim, não sei se estou no caminho certo, ou isso nunca acontece. Acontece sim em diversas ocasiões. No entanto, a confiança predominante que as pessoas veem, sim, existe. Principalmente a que as pessoas visualizam ali pelo Instagram. Eu sempre, ao chegar em momentos de indecisões, penso no que o meu eu de 70 anos faria, ou na pessoa que eu entendo como mentor da área faria, pego conselhos e modifico rápido esse modus operandi para continuar andando, né? Caminhando sempre perante essas decepções e coisas que acontecem sim com todo empreendedor. Mas eu vejo que, inclusive, quem me conhece sabe muito bem disso. Eu sou um cara obcecado pelo trabalho. Ou melhor, se você me der o objetivo de 1 ano, eu não sinto tesão para fazer nada. Se você me der um objetivo de 2 anos, eu posso acordar um pouquinho mais cedo. Se me der um objetivo de 5 anos, aí sim, eu sou imbatível. Por que eu estou dizendo isso? Nesses momentos de inflexão, de dúvida e tudo mais, não interessa se eu não tenho a resposta, não interessa se eu estou no fundo do poço naquele momento. O que me tira de lá é um único pensamento. Se eu investir esse tempo até aqui, eu não vou jogá-lo fora. Então eu vou encontrar a resposta. Eu vou continuar. Vou passar dessa etapa. Então eu sempre carreguei essa confiança comigo. Eu sou um cara muito rígido comigo mesmo. Rígido até demais. Em pouquíssimos momentos até hoje, por incrível que pareça, eu paro para pensar em todas as coisas que já aconteceram, para me sentir grato até de estar aqui. Porque a minha cabeça está no futuro o tempo todo. Eu não tenho tempo para... nossa, que legal. Momento ao outro, tudo bem. Mas eu estou lá na frente, estou pensando em 5 anos, em tudo que vai acontecer, nas ideias. Isso me deixa também motivado